Olá, seja bem-vindo ao canal Você Se Identifica. Meu nome é Renato, para quem não me conhece, e eu vou falar hoje sobre um assunto que interessa muito as pessoas que vêm para os Estados Unidos, que é a imigração. O que acontece, o que aconteceu comigo na imigração. Antes de mais nada, eu quero fazer um lembrete. Se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever, deixem seu like, façam seus comentários. É assim que eu vou sempre me motivar a fazer os vídeos e deixar informações para vocês aqui que possam ser importantes. Sempre que tiver alguma sugestão também de ideias, alguma coisa que você acha importante falar, deixem como sugestão nos comentários. Com certeza eu vou querer buscar informações para poder passar para vocês aqui. Para a gente começar, vou falar de uma coisa bem chata, que é o voo. Meu voo foi São Paulo direto para Nova York, e é muito chato. O voo foi à noite, saiu por volta das 9 de São Paulo, chegou às 6 da manhã em Nova York, mas apesar de eu estar muito cansado, eu tinha saído de Belo Horizonte, tinha passado pelo Rio, já era o terceiro voo que eu pegava. É difícil você conseguir descansar, né? Você tem alguns, assim, no meu caso, por exemplo, eu tive alguns momentos que eu cochilei, mas é terrível, né? Você fica ali praticamente 10 horas no voo e o voo não rende. Você acorda, dorme e o voo não chegou. É angustiante até quando você olha o mapa, né? Porque eu viajei pela United, acho que a maioria das companhias deve ter isso, aí tem aquela tela e fica informando ali o tempo do seu voo, velocidade do voo e mais ou menos uma previsão de chegada. Você olha para o relógio e fica, meu Deus, isso não vai chegar nunca. Mas aconteceu, chegamos bem, descemos no JFK e aí a gente desce do avião, pega um corredor assim imenso, corredor imenso, e diversas pessoas ali, assim, mais ou menos pela minha ideia, devia ter umas 1.000 pessoas, porque acho que de manhã chega muito voo lá no JFK e também acho que tem os portões, né? Não sei, os portões de desembarque ali, mas no meu momento tinha certamente umas 1.000 pessoas, gente de diversas nacionalidades, esse voo de São Paulo e diversos outros. Nesse momento, o pessoal vai andando ali, todos mais ou menos no mesmo sentido, né? Até que a gente chega numa sala imensa, que é a sala onde tem os quiosques de imigração. Eles têm o nome de APC, que é o controle automático de passaporte. Eu usei uma colinha aqui para poder lembrar. Quando você chega nessa sala, você enfrenta algumas filas, né? Tem algumas filas de prioridade e tem umas filas de pessoas normais. Você vai seguindo aquelas filas ali. Se assim, uma dica que eu dou, se você tiver em família, preencha, né, no mesmo quiosque os dados, porque no caso do JFK não tem aquele formulário para ser preenchido no avião, você preenche diretamente numa máquina, a máquina faz a leitura e tal. Vou explicar mais à frente aqui, até inclusive as perguntas que são feitas é, nesse quiosque lá, né, nessa máquina automática que faz a, a sua conferência de passaporte. E mais do que isso, ela te indica se você vai passar por um oficial ou se você pode seguir já para pegar sua mala e sair do aeroporto. Normalmente você tem que passar pela imigração. No meu caso, eu tive que passar pela imigração. Vou contar os detalhes da temida, muito temida, imigração, que
vamos chegar lá, vocês vão entender. Como eu disse, em Nova York é o quiosque, em alguns estados ainda tem o formulário a ser preenchido e eu vou relatar aqui as perguntas que é feita no quiosque, né? No formulário também da mesma forma. Porém, o formulário ele vai te perguntar também algumas coisas sobre você, assim, seu nome, a sua data de aniversário, quem mais está viajando com você. Então, são as perguntas que vêm no formulário antes de você responder as perguntas que você responde na máquina. Porque na máquina, quando você lê o formulário, ele já sabe esses detalhes. Já sabe quem é você, né? Os seus dados, idade, de onde você está vindo, esses detalhes, até inclusive detalhe de voo. Só não sabe algumas perguntas que eu vou relatar aqui para vocês uma a uma. Pergunta número 1. O objetivo da sua viagem é comercial? Pergunta número 2. Você está trazendo frutas, carnes, sementes? Pergunta número 3. Você esteve perto, lidou ou tocou algum tipo de gado? Acho que essa pergunta é para saber sobre o animal mesmo, vaca, boi, se você teve em contato com animais desse tipo durante um período curto, entendeu? Pergunta número 4. Você está trazendo mais de 10 mil dólares ou equivalente em outra moeda? Pergunta número 5. Você está trazendo artigos para venda? Todas essas respostas foram não. Eu respondi todas com não. Se você tiver uma fruta, alguma coisa, assim, uma dica que eu quero dar, você tiver alguma coisa que você acha que deva relatar, sei lá, você tem uma fruta que você trouxe para comer durante o voo e é importante que você fale a verdade. Se tem uma fruta, você fala que tem uma fruta. Provavelmente vai estar na sua bagagem de mão. Você mostra a fruta, fala, ó, eu trouxe a fruta para comer durante o voo, mas provavelmente eles vão pedir para jogar fora, entendeu? Não vão deixar você entrar com ela. Eu acredito que não vai ter nada muito assim aterrorizante a se fazer no caso de uma fruta, alguma coisa que esteja com você, entendeu? No máximo, provavelmente vão jogar fora. Agora, o relato do que aconteceu realmente na imigração. Depois que a gente passa por essa máquina, esse quiosque, ele dá um formulário. Eu vou mostrar para vocês aqui esse formulário. Na máquina, você, além de responder essas perguntas, você vai ter que tirar uma foto. Se caso tiver de óculos, chapéu ou alguma coisa, retire. E aí, a máquina vai fazer uma foto, vai retirar suas digitais, provavelmente dos 4 dedos aqui, e aí vai sair um formulário para você que, se você for passar direto, você não tiver necessidade de ir para o oficial de imigração, para as tão temidas perguntas do oficial de imigração, esse formulário vai sair limpo, né? Você vai ver o exemplo que eu vou colocar aqui. Mas, se no caso você, como a grande maioria das pessoas, tiver que passar pelo oficial de imigração, ele vai sair o mesmo formulário, porém com um X. Esse X determina que você tem que entrar na fila das pessoas que vão ter que passar nos oficiais, né? Vão ter que responder as perguntas dos oficiais de imigração. A minha experiência, primeiro por essa fila gigante de pessoas, foi bem engraçada no final, assim, depois que terminou tudo eu consegui dar risada disso. Mas na hora a gente fica meio perdido, não sabe? Você não está num lugar comum, no meu caso, por exemplo, não tinha costume, então não era assim, o que fazer? Onde vou, você fica um pouco perdido. Mas mais ou menos você vai no fluxo das pessoas, né? Sai do avião, vai naquele fluxo ali, depois você chega nessa sala de imigração, onde você vai responder as perguntas no quiosque. A partir das perguntas do quiosque, são separados filas de mais ou menos umas 5 pessoas à frente das cabines onde o oficial de imigração vai te fazer perguntas. No aeroporto de JFK, no portão que eu saí, tinha mais de 50 cabines. Se eu não me engano,
a máquina que eu estava fazendo deu erro 2 vezes, então isso me fez atrasar. Eu tive que entrar em outra fila de outra máquina e fiquei para trás. Isso é o meu caso. Nesse tempo, diversas pessoas já estavam passando pelos oficiais de imigração. Quando eu consegui responder as perguntas, eu fui direcionado pelo oficial de imigração para ir para o portão 54, me lembro muito bem. Eu disse que tinha mais de 50, não lembro a quantidade, mas tinham muitos portões ali de onde você vai se apresentar para o oficial com o seu passaporte e com esse formuláriozinho, com o X, né? Então, o formulário em mãos, o passaporte em mãos. Eu estava com uma mochila também, além da minha mala, então essa mochila estava nas costas e eu aguardando a minha vez. Porém, cada vez que o oficial de imigração decide que uma pessoa não vai entrar no país antes de passar por uma entrevista mais detalhada, ele fecha o portão dele, chama a pessoa ou a família, as pessoas que estão juntas naquele momento, fazendo naquele momento a entrevista com ele, leva eles até uma sala e volta. Isso demora mais ou menos uns 5 minutos. Então, eu tive o desprazer de que todas as pessoas que estavam na minha frente foram levadas para a sala de imigração. E aí o que acontece? Você fica nervoso? Não. Você fica tranquilo, igual eu fiquei. Não estava fazendo nada de errado. Eu estava tranquilo, aguardando a minha vez. Quando faltava uma única pessoa à minha frente, uma menina nova, assim, estava na minha frente, até tinha conversado com ela, ela é brasileira, sobre algumas coisas referentes ali à imigração, a gente estava conversando. Um pouco antes de chamá-la, a oficial de imigração veio até mim, porque toda aquela sala, que tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas, uma sala imensa, que tinha umas 1.000 pessoas, já estava vazia. Tinha à minha frente a menina e eu. Todas as pessoas já tinham passado pela imigração, só faltava eu e essa menina que estava à minha frente. Porque o nosso, a nossa porta ali para passar pelo oficial, todas as pessoas foram paradas na nossa frente, então demorou muito. E aí eu fui. Essa oficial chegou até mim e falou: Ó, não precisa ficar aguardando ela, tem um outro portão, portão 23, se eu não me engano, que tem uma oficial para poder te atender. E aí eu saí do 54, fui andando, essa oficial foi próxima assim, ela tava. Tem aquelas linhas que separam ali, ela estava por dentro da linha, eu estava por fora. E quando eu cheguei no portão, tinha uma senhora, uma oficial de imigração. Eu entreguei o passaporte e aí que vem as perguntas. Quais foram as minhas perguntas? A oficial de imigração pegou meu passaporte, olhou, pegou esse formulário também que sai da máquina, né, dos quiosques ali, olhou, passou o meu passaporte pelo computador, o computador faz a leitura e devolve para ela as minhas informações. Ela deu uma lida no computador, coisa rápida, e me fez uma pergunta: quantos dias você vai ficar nos Estados Unidos? Eu respondi a pergunta, e assim que eu respondi a pergunta, aguardando a segunda pergunta, ela abriu meu passaporte, carimbou, datou e me entregou. Foi apenas essa a pergunta: quantos dias você vai ficar nos Estados Unidos? Não me fez mais nenhuma pergunta. Então, a tão temida entrevista de visto, no meu caso, não foi temida. Eu estava tranquilo, estava fazendo nada de errado, e além disso, poxa, foi extremamente tranquila. A oficial também não está ali para te massacrar, não está ali para agir de uma forma rude com você, ela simplesmente está fazendo o trabalho dela. Ela conferiu minhas informações e simplesmente me fez uma única pergunta e me liberou. A minha experiência com imigração, assim, posso dizer que foi a mais tranquila, né?
não tive que ficar passando por um questionário muito grande, nem ir até a tal temida salinha, né? Que lá eles investigam tudo, até questão, abrem malas e tal. É engraçado que eu faço questão de lembrar é que assim que eu saí da imigração, eu tinha olhado quando eu saí do voo qual portão ia estar a minha mala, né? Qual, porque fica aquelas esteiras, qual esteira, né? Portão não, qual esteira ia estar a minha mala. E eu saí ali, olhei, aí quando eu vi a esteira era tipo quase a última, assim, tinha umas 15 esteiras, a minha era a última. Eu vou andar até lá, vou ver onde está minha mala. Eu era a última pessoa que ia sair do aeroporto naquele momento. Eu acho que eles param portões, se eu não me engano, por algum momento, né? Acho que até que retirem as aeronaves, não sei como é o procedimento do aeroporto, mas igual encheu o local onde eu passei pela imigração, ele esvaziou também. E depois, provavelmente, em algum outro momento do dia, vai encher novamente, esvaziar e tal. Porém, estava totalmente vazio, tinha alguns oficiais de imigração, não tinha mais nenhum turista chegando, ninguém. E eu sozinho ali procurando minha mala, fui até essa esteira. Quando cheguei na esteira, ela estava desligada, não tinha nenhuma mala, eu dei uma volta nela, não tinha nenhuma mala. Eu falei, puxa, perdi minha mala. Mas não. Mais à frente, tinha um local assim que tinha umas 3 malas lá paradas. E a minha estava entre elas, em pé lá, assim, ninguém perto. Cheguei, peguei minha mala e fui naturalmente sair do aeroporto. Então achei engraçado, porque eu, poxa, fiquei por último praticamente e só tinha é, a, a minha mala lá praticamente para poder retirar e dar sequência a, ao meu destino, né, onde eu estava indo e tal. Eu quero deixar claro para vocês que é importante que façam perguntas, é legal que façam perguntas, é importante que comentem, porque isso vai engrandecer e vai fazer com que eu tire dúvidas. No meu próximo vídeo eu vou contar como foi a minha experiência de 3 dias em Nova York, correndo para lá e para cá, usando metrô, saindo do aeroporto de metrô e indo para dentro da cidade para não ter que pagar táxi, que era, se não me engano, uns US$ 80. Então eu vou contar um pouco dessa experiência. Eu pesquisei muito antes e tive a audácia, coragem de tentar fazer por si só. E no meu próximo vídeo eu conto essa história para vocês, tá bom? Ó, um beijo a todos, tudo de bom. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Tchau!